Cumprimentamos a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início à pré-aula da primeira lição da revista Jovens, esta revista que acaba de sair do forno, sendo o principal lançamento do novo currículo da CPAD. Sugiro a vocês que assistam também o vídeo de introdução do trimestre, onde falamos um pouco sobre o credo apostólico, o cremos das igrejas Assembleias de Deus no Brasil e também sobre a Trindade. Esses assuntos são importantes, pois estão relacionados com o tema principal dessa revista, que é Eu Creio. Nesta primeira lição, comentaremos o seguinte tema: Eu creio em Deus Pai. Nossos objetivos para esta lição são os seguintes: compreender que Deus é único e verdadeiro, reconhecer a imanência e a transcendência de Deus, e por último, conhecer alguma das acusações modernas contra a doutrina de Deus. Devemos iniciar tendo em mente o seguinte: primeiro, a Bíblia não procura provar a existência de Deus. Ela já inicia com a seguinte afirmativa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Segundo, a existência do Todo-Poderoso é revelada à humanidade por intermédio da criação. Salmo 19:1, os céus manifestam a glória de Deus. Terceiro e último, o Pai pode ser conhecido mediante os seus atos criativos e mediante a Jesus Cristo, seu Filho. Meus irmãos, nos dias atuais nos deparamos com algumas dificuldades quando vamos falar a respeito da existência de Deus. Há os que tentam a todo custo negar a existência do Criador. E há aqueles que até acham que ele existe, mas segundo eles, Deus abandonou as suas criaturas. São Tomás de Aquino diz-nos que de todas as verdades que os fiéis devem acreditar, em primeiro lugar é que Deus existe. Crer em Deus, portanto, é a base de tudo, é o alicerce. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima, ou pelo menos deseja se aproximar de Deus, deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia Sagrada não tenta provar a existência de Deus. Pelo contrário, ela afirma que ele existe. Ela começa e termina falando em Deus, e nela é evidente que Deus existe. Somente uma pessoa insensata tentaria negar a existência de Deus, pois já dizia o salmista no Salmo 14, verso 1, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Os cristãos, de um modo geral, aceitam a existência de Deus como um ato de fé. No entanto, esta fé não é cega e nem irracional. Ela é sustentada por evidências claras. O Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nem mesmo aqueles que não têm conhecimento das Escrituras podem justificar a sua incredulidade. Pois em Romanos capítulo 1, versos 19 e 21, lemos: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essas palavras? Ainda que alguém queira negar a existência de Deus, não crendo na Bíblia Sagrada,
que deixa bem claro a sua existência, mesmo assim Deus se revela por meio das coisas que ele criou. A criação anuncia à humanidade que Deus existe. Deus se revela ao homem de várias maneiras, inclusive pela sua criação. O Dr. Paulo César Lima, em seu livro Os Temas Mais Difíceis da Bíblia, publicado pela CPAD, é este livro aqui. Eu, na verdade, não sei se ainda é essa capa, se foi reeditado ou não, mas é um excelente livro. Então, o Dr. Paulo César Lima nos dá vários exemplos que mostram a existência de Deus no universo, da natureza e etc. Veja só o que ele diz com relação a causa e efeito. De fato, todo aquele que reflete seriamente sobre o universo reconhece uma série de causas e efeitos na natureza. Cada efeito, por sua vez, é a causa de outro efeito. Por exemplo, a luz de uma lâmpada é causada pela eletricidade. Esta é causada pela fricção de certos metais em dínamo ou pela rotação de ímãs. O que nas usinas hidrelétricas é causada por uma queda de água. Essa água é causada pelas chuvas que caem das nuvens. As nuvens são causadas pela evaporação de água nos mares, nos lagos, nos rios e sobre toda a superfície da terra. A evaporação é causada pelo calor do sol, que Deus fez para ser a grande fonte de luz e força para este mundo. O que o Dr. Paulo César está querendo dizer é que a simples luz reproduzida por uma lâmpada, quando você procura a origem dela, você vai chegar no Criador, em Deus. Então, para você ter luz, além da lâmpada, você precisa de eletricidade. Como que a eletricidade é produzida? Nas usinas hidrelétricas, a energia é produzida mediante a queda de água. E a água é produzida ou causada pelas chuvas. Mas como que surgem as chuvas ou acontecem as chuvas? Através das nuvens. Mas como que as nuvens ficam carregadas de água? Por causa da evaporação. E como que acontece a evaporação? Através do calor do sol. Mas então eu preciso do sol para tudo isso? Sim. E quem criou o sol? Foi Deus. Deu para perceber? O fato de admitirmos que cada efeito tem sua causa, logicamente nos obriga a conhecer uma causa primária. Porque sem a primeira causa não pode ter havido o primeiro efeito. A causa primária é Deus. O fato de não se poder explicar a origem da causa primária não é razão suficiente para negar a sua existência. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não creio em Deus porque eu nunca o vi. Se a razão de uma pessoa não crer em Deus está no fato de não poder vê-lo, então essa razão não existe. E nós vamos mostrar aqui alguns exemplos citados pelo Dr. Paulo César. A fome existe e ninguém pode vê-la, apalpá-la e nem saber a sua cor ou forma. No entanto, ela existe e nós a sentimos. Eu estou sentindo fome agora. Não a vejo, mas a sinto. Da mesma maneira, nós, crentes, sentimos a presença de Deus, embora não possamos vê-lo pessoalmente. Quer mais um exemplo? A dor. Nós não a vemos, nem sabemos de que matéria se compõe, mas sentimos o seu efeito. Poderá alguém negar a existência da dor somente pelo fato de não poder vê-la? De modo nenhum.
Assim também nós, os crentes em Jesus, não vemos a Deus, mas o sentimos. E por isso cremos na sua existência. Você pode fazer um teste aí, dá um beliscão em você, mas dê com força. Vai doer. Você vai sentir a dor, embora você não a veja. O fato de você não vê-la não elimina a existência da dor. O vento, também nós o sentimos e não o podemos ver nem saber de onde vem nem para onde vai, como diz João 3,8. No entanto, ele assopra onde quer e ouvimos a sua voz. Pode soprar aí. Simule o vento. Ouça a voz do vento. Eu não o vejo, mas eu ouço o seu som, a sua voz. O fato de eu não vê-lo não anula a sua existência. O frio existe e não podemos vê-lo, nem apalpá-lo, nem saber a sua forma ou cor. De vez em quando eu brinco com uns amigos, né, que num dia frio estão com pouca roupa. Eu chamo eles de pouca roupa. E aí você pergunta: fulano, você não está com frio? Ele responde: não, o frio é psicológico. Aí eu digo: entra no freezer, fica lá meia hora. Depois você me diz se o frio é psicológico ou não. Nós não vemos o frio, mas podemos senti-lo. O calor é outra coisa que não podemos ver, mas sentimos e sabemos que existe. Ontem mesmo foi um dia de muito calor. Para dormir, apesar de não gostar porque me faz mal, eu só consegui com um ventilador ligado, senão não dormia. Tal era o calor. Então eu tenho certeza que o calor existe, mesmo que eu não o veja. Assim é Deus. Eu tenho certeza que Ele existe, mesmo não podendo ver. Eu posso senti-lo. Você pode senti-lo. E a saudade? Quantas vezes não temos sentido saudade? Oh, saudade! Palavra doce que produz tanto amargor, como dizia o poeta. No entanto, não podemos vê-la. Nós sentimos, mas não podemos vê-la. Por último, voltamos à questão da eletricidade. Força que faz movimentar grandes máquinas e iluminar cidades. Quem jamais pôde vê-la? O fato de não podermos contemplá-la anulará a sua existência? De maneira nenhuma. Eu concluo então esse tópico citando aqui uma ilustração também trazida no livro do Dr. Paulo César. Conta-se que o menino estava empinando seu pipa para alguns papagaio quadrado. Ele comprou um carretel de linha dos grandes. Então ele levantou a sua pipa e deu linha, até quando ele não pôde ver mais a sua pipa. O cidadão se aproxima e, vendo aquele garoto olhando para os céus, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: ô garoto, o que você está vendo aí? Ele falou: eu estou empinando minha pipa. Mas como você está empinando sua pipa? Eu não a vejo. O menino falou: eu também não. Mas vem aqui. Aí o garoto deu a linha para o cidadão segurar. Ele segurou na linha, disse assim: puxa, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Lição moral, irmãos. Nós não vemos Deus, mas nós podemos senti-lo. Essa linha eu quero compará-la à nossa fé. Através da fé,
você pode sentir Deus. Através da fé, você pode até tocar em Deus. Lembram daquela mulher hemorrágica? Ela rompeu a multidão com risco de vida, de ser apedrejada, morta. Mas quando ela se aproximou de Jesus, ela tocou na orla do vestido de Jesus e ela foi curada imediatamente. Aquela hemorragia foi estancada. Jesus falou: quem foi que me tocou? E os discípulos disseram: ó, mestre, essa multidão aqui, tu perguntas quem foi que te tocou? E Jesus falou: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Você pode tocar em Deus através da fé. Qual é a tua necessidade? O que você precisa? Ao homem é impossível? A medicina não pode resolver? A causa já foi dada como perdida? Você pode tocar em Deus pela fé. E Deus pode perfeitamente te abençoar. Deus pode perfeitamente conceder o desejo do seu coração. Amém? Glória a Deus. O primeiro capítulo da revista fala sobre o único Deus verdadeiro. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Salvador. Este Deus único e verdadeiro, ele é um Deus criador. A Bíblia diz que Deus criou com seu poder todas as coisas, e não só as criou, como as sustenta. Deus primeiramente criou o mundo onde o homem iria viver, e depois de tudo preparado, tudo prontinho, foi que Deus criou o homem. Deus organizou o mundo de tal maneira que o planeta tem as condições exatas para a preservação da vida. Que coisa maravilhosa! Esse Deus, portanto, é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Um detalhe: há uma grande diferença entre criar e fazer. Criar é tirar alguma coisa do nada. Fazer é produzir uma coisa de outra. A gente pode tomar, por exemplo, aqui, quando alguém vai criar um círculo, né? Então, o que ele precisa? Ele precisa de uma folha de papel, de um lápis com uma caneta e de uma régua. Correto? Então, para criar esse círculo, você precisa de materiais já existentes. Isso não é criar, isso é fazer. Agora Deus criou tudo do nada. Pelo poder da sua palavra, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Nós não conseguimos criar absolutamente nenhuma coisa do nada. Eu tenho aqui, por exemplo, um pendrive. Como criá-lo do nada? Eu não consigo. Você não consegue. Ninguém consegue. Mas Deus criou tudo do nada. Olha o que diz no Salmo 33, verso 6 e verso 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 148, verso 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados. Quando Deus criou o universo, todo ele foi criado pelo poder da palavra de Deus. Você pode constatar isso no capítulo 1 do livro de Gênesis. Diz assim, partindo do verso 3: Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Disse também Deus: ajunte-se as águas do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez.
E disse: produza a terra erva, que dêem sementes, e árvores frutíferas, que dêem frutos segundo a sua espécie. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento. Disse também Deus: povoem-se as águas. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Disse Deus: produza a terra animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Deus então criou todas essas coisas e muito mais pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Deus é todo poderoso. Esse Deus, além de criador, ele é um Deus pessoal. Deus não é uma força, como dizem alguns, ele é uma pessoa, um ser pessoal. E como tal, ele manifesta a sua vontade ao homem e se relaciona com ele. Não basta saber que Deus existe. É necessário saber quem ele é e manter um relacionamento pessoal com ele. Muitos têm a ideia de um Deus tão distante que as suas criaturas jamais podem se aproximar dele. Este não é o nosso Deus, pois o nosso Deus é um ser pessoal. E apesar da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória, mesmo assim, meu amado, ele se relaciona com as suas criaturas. Ele se relaciona comigo, ele se relaciona contigo. Eu aproveito para perguntar: como está o seu relacionamento com Deus? Será que você é como aqueles que vê Deus como um ser distante, incomunicável? Não, esse não é o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós nos relacionamos com Ele. Em nome de Jesus, nós falamos com Ele. Em nome de Jesus, nós até fazemos petições a Ele e Ele responde. Seja alguém que se relaciona com Deus. Seja íntimo de Deus. Além de um Deus criador, um Deus pessoal, esse Deus também se revela. Deus não se isolou, como pensam alguns, ou até como disseram alguns filósofos, que Deus deu corda no mundo e deixou ele aí, vivendo por conta própria. Não. Esse Deus, ele se revelou. Jeremias 9, 23, 24, já citado. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha também Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus, lá no passado, ele se revelou através dos profetas. Hoje, a nossa era, tempo da graça, Deus se revelou através do seu Filho Jesus. Glória a Deus por isso. Deus aceitou ser conhecido também pelos nomes históricos dados a ele em momentos de revelação pessoal à humanidade. Cada um dos muitos nomes de Deus descreve um aspecto diferente do seu caráter. Eu vou citar alguns dos nomes mais conhecidos de Deus na Bíblia. El Eloá, Deus poderoso, Deus forte, Deus proeminente. Gênesis capítulo 7, verso 1, Isaías 9, 6. Elohim, Deus criador, poderoso e forte. Gênesis 17, 7. Jeremias 31, 33.
El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó. Gênesis 49, 24. Salmo 132, versos 2 e 5. Adonai, Senhor. Gênesis 15, verso 2. Juízes 6, 15. Iavé, Jeová, Senhor. Deuteronômio 6, 4. Daniel 9, 14. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, 15. Jeová Macadesh, o Senhor que santifica, torna santo. Levíticos 20, verso 8. Ezequiel 37, 28. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Juízes 6, 24. Jeová Elohim, Senhor Deus. Gênesis 2, 4. Salmo 59, verso 5. Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça. Jeremias 33, 16. Jeová Roi, o Senhor nosso pastor. Salmo 23, verso 1. Jeová Samá, o Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 1, verso 24. Salmo 46, verso 7. El Elohim, Altíssimo. Deuteronômio 26, 19. El Roi, Deus que vê. Gênesis 16, 13. El Eloam, Deus eterno. Salmo 90, versos de 1 a 3. El Gibor, Deus poderoso. Isaías capítulo 9, verso 6. Esses são alguns dos nomes mais conhecidos de Deus na Bíblia. E através destes nomes, Deus se faz conhecido. Amém? O capítulo 2 da revista traz os seguintes assuntos: Deus imanente e Deus transcendente. Repito, Deus imanente, Deus transcendente. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Senhor, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Jeremias 23, versos 23 e 24, já citado. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. O que nós encontramos nesses versículos, irmãos? O primeiro, Deuteronômio 4, 39, Deus está dizendo que Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Isaías 57, 15, ele diz que habita a eternidade. Ele habita no alto e santo lugar, mas também ele habita com o contrito e abatido de espírito. Em Jeremias 23, 23 e 24, ele diz que ele é Deus de perto e Deus de longe, que ele enche os céus e enche a terra. Esses versos falam sobre a imanência e a transcendência de Deus. O que é Deus imanente? A palavra imanente significa permanente, inseparável do sujeito, que não desaparece. Em relação a Deus, o que isto quer dizer? Deus é imanente porque se manifesta na criação. Ele se intervém na criação e se relaciona com ela. E o Deus transcendente?
A palavra transcendente significa aquele que se ocupa das questões mais elevadas, superior, que está acima das ideias e conhecimentos ordinários. Em relação a Deus, o que isso quer dizer? Deus é transcendente porque está acima da criação. Deus, como transcendente, é soberano. Soberania significa poder supremo, autoridade. Deus, como soberano, faz o que quer, na hora que quer, e não deve explicação a ninguém. Então, resumindo aqui, irmãos, o Deus imanente é aquele Deus que está conosco. É o Emanuel, o Deus conosco. Ele se relaciona com a sua criação. O Deus transcendente é aquele Deus que está acima da sua criação. É um Deus soberano. Eu estou tentando me lembrar aqui e não consigo. Eu li um artigo de um irmão, um professor, que ele falava sobre o perigo de se ter um Deus imanente, mas não transcendente. Deus é imanente e transcendente. Há pessoas que só querem Deus como imanente, isto é, um Deus que se relaciona com a criação, dando bênçãos e grandes vitórias. Porém, muitos se esquecem que Deus também é transcendente, é soberano. Deus, na sua soberania, faz o que quer. Em sua transcendência, Deus está acima de tudo e de todos, e a criação está sujeita à sua vontade. Meus irmãos, aceitemos a Deus na sua totalidade, um Deus imanente e um Deus transcendente. Um Deus que na sua transcendência é soberano, é supremo, habita na eternidade. Mas um Deus imanente que também habita conosco, que se relaciona com a sua criatura. Amém? No terceiro item do capítulo 2 da revista, o comentarista fala sobre o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Estas qualidades fazem parte dos atributos de Deus. Antes que falemos propriamente sobre essas qualidades, eu queria dizer algo sobre os atributos de Deus. Existem muitos atributos ou qualidades de Deus, porém somente aquilo que Ele próprio escolheu de si para ser revelado pode ser conhecido. Nós não conhecemos todos os atributos de Deus, só aqueles que Ele quis revelar. Entre então os muitos atributos de Deus, podemos citar alguns encontrados na sua palavra. Deus é criador, Ele criou tudo e todos. Deus é eterno, Ele não teve início e a sua existência não tem fim. Deus é imutável, Ele não muda. Deus é incomparável, não há ninguém como Ele em obras ou em ser. Ele é inigualável e perfeito. Deus é inescrutável. Ele é imensurável. Ninguém pode medi-lo. Ele é incontrolável. Ninguém pode controlá-lo. Ele é impossível de ser inteiramente entendido. Deus é justo. Ele não demonstra favoritismo por algumas pessoas. Deus é um. Ele é único. Não existe outro como Ele. Conhece as mais profundas necessidades e anseios dos nossos corações. E somente Ele é digno da nossa adoração e devoção. Deus é reto. Ele não pode nem ignora o erro. Deus é soberano. Ele é supremo. Deus é espírito. Ele é invisível. Deus é uma trindade. Ele é 3 em 1 e 1 em 3, de mesma substância, com poderes e glória iguais. Deus é verdade. Ele está de acordo com tudo o que Ele é. Deus é santo. Ele está separado de todo o pecado e toda a poluição moral. Deus é gracioso. Ele é bom.
benevolente, misericordioso, amoroso. Essas são palavras que apenas de longe descrevem sua bondade. Pois bem, conforme citado, esses são apenas alguns dos muitos atributos de Deus que nos são revelados na sua palavra. Mas agora sim, nós queremos destacar ainda 3 outros atributos de Deus, a saber, onipotência. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa que lhe agrada, mas as suas ações estarão sempre de acordo com o resto do seu caráter. Onipresença. Ele está sempre presente em todos os lugares. Isso não significa que Deus seja tudo. Onisciente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Até mesmo aquilo que nós estamos pensando em qualquer momento. Como ele sabe tudo, sua justiça será sempre administrada de forma justa. Assim, o nosso Deus, ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Citando aqui alguns versículos que falam sobre esses atributos de Deus. Onipotente, já explicado, cujo poder não tem limites. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O nosso Deus, irmãos, tem todo poder. Todo poder me é dado nos céus e na terra, disse Jesus. E aí alguém poderia perguntar, mas que proveito eu tenho em saber que Deus é onipotente? Meu irmão, é maravilhoso saber que servimos a um Deus cujo poder não tem limite. Operando ele, quem impedirá? Não existem coisas impossíveis para ele. Este é o teu Deus, este é o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus por isso. Onipresente. Deus está em toda parte. Voltamos a citar Jeremias 23, 23, 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa a onipresença de Deus. Ele enche os céus e enche a terra. Não existe um só lugar que Deus não possa estar. Ele está em todos os lugares. Nós nos escondemos uns dos outros, nos escondemos dos homens, mas de Deus ninguém pode se esconder. Não existem esconderijos secretos, subterrâneos, que Deus não possa estar presente, porque Ele é onipresente. Eu me lembro que um dia uma irmã me ligou desesperada, dizendo: pastor, eu estou com alguém da família endemoniada e eu precisava ir lá, eu não tenho como ir, e o que a gente faz, pastor? Eu disse para ela: irmã, realmente não dá para eu estar lá, nem você, mas Deus pode estar lá. Deus pode ir lá, e nós vamos orar então daqui, e Deus vai alcançá-la. E oramos, e Deus alcançou. Deus libertou, para a glória
do nome dele. Deus enche os céus, Deus enche a terra, porque ele é onipresente. Mas ele também é onisciente. Deus sabe de tudo. Salmo 139, versos 2 e 3. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Aliás, o Salmo 139 é um salmo tremendo. Ao ler todo esse salmo, você vai verificar ali a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Nesses versos 2 e 3, nós vemos a onisciência. Deus conhece tudo, irmãos. O seu assentar, o seu levantar, o seu pensamento, os seus caminhos. Ele conhece tudo. Ainda antes que eu pense, ele já sabe. Imaginou isso? Sem que haja uma palavra na minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Eu ouvi uma vez alguém dizer assim: eu sou tão experiente na obra de Deus que o que você pensar eu já sei. E eu fiquei triste quando eu ouvi isso, porque o homem, irmãos, não é onisciente. Aliás, esses são os atributos, ou alguns dos atributos de Deus, conhecidos como atributos incomunicáveis. O que é isso? Só Deus tem. Os homens não têm. Só Ele tem. Então não existe homem onisciente. Você pode ter experiência, você pode ter maturidade, mas onisciência jamais. Agora Deus sim. Ele conhece os meus pensamentos. E antes que houvesse uma palavra na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Que coisa maravilhosa esse nosso Deus. Que coisa tremenda. Concluímos então este assunto dizendo que Deus pode tudo. Ele está em todo lugar e conhece tudo. Dá para dar um glória a Deus? Glória a Deus. Terceiro capítulo da lição, portanto, o último capítulo. Ele fala, o comentarista, ele trata aqui sobre as acusações contra a doutrina de Deus. Em primeiro lugar, é mencionado aqui: Deus é indiferente, insensível? É uma pergunta, Será que Deus é indiferente, insensível? Existem muitas pessoas que se encontram em grande sofrimento e por isso dizem que Deus não se importa com elas. É como aquela pessoa que está presa, sem esperança de ser liberta. É como aquele doente que está hospitalizado, acamado, sem perspectiva de cura. É aquele jovem adolescente que não tem mais um lar para viver, e assim por diante. Seria Deus mesmo indiferente, insensível ao sofrimento humano? De maneira nenhuma. Deus é um Pai amoroso e tem compaixão daqueles que o buscam. O grande problema é que a humanidade é que tem sido indiferente para com Deus. Ele nos amou independentemente da nossa condição pecaminosa. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que dizer de João 3:16 a 19? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja o amor de Deus. Nos amou mesmo na nossa condição pecaminosa. Nos amou ao ponto de entregar o seu Filho único para morrer por nós. Então por que será que a humanidade sofre? Lamentações 3, 39 e 40. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Praticamente todo o sofrimento que existe no mundo é resultado da maldade e do pecado do homem. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Ele não é indiferente ao sofrimento deles. Isaías 49:15, inclusive na minha revista, essa referência foi citada errada. Ela consta como Isaías 49:10, mas o correto é Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu até tenho conhecimento, você também tem, de mães desnaturadas que abandonam os seus filhos, que muitas das vezes deixam essas crianças na calçada, na lata do lixo, como já aconteceu. Mas Deus está dizendo, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho a quem ela ama, ou pelo menos deveria amar, Deus jamais se esquece de ti. Deus jamais se esquece de nós. E eu volto a dizer, a maior prova do amor de Deus pela humanidade é que Ele deu seu único filho para morrer por nós. Glórias a Deus por isso. O segundo item aqui diz respeito ao mal. O mal prova que Deus não é todo-poderoso? Santo Agostinho disse o seguinte: se alguém entrasse na casa de um operário e aí encontrasse uma ferramenta que o ferisse, e por esse motivo concluísse que o operário era mau, seria tolo, porque o operário só as usa para o trabalho. Deus não deixa de ser todo-poderoso por causa da existência do mal. O mal existe por causa do pecado da própria humanidade. Quer ver um outro exemplo? Os pais criam um filho e ensinam a ele a ser honesto, educado, respeitador, trabalhador e etc. Ao atingir certa idade, este filho resolve abandonar o seu lar e passa a ignorar tudo o que os seus pais lhe ensinaram, enveredando por caminhos tortuosos, vivendo uma vida desregrada e se tornando uma pessoa de mau caráter. Pergunta: os seus pais seriam maus por isso? Certamente que não. O filho é o único culpado pelos seus atos, nesse exemplo. Tem muita gente que quer culpar a Deus pela existência do mal. Voltamos a dizer, o mal não é responsabilidade de Deus. Conforme mencionado pelo comentarista da lição, Charles Colson diz: as escrituras ensinam que o mal entrou na criação de Deus pelas livres escolhas morais
feitas pelos primeiros seres humanos em resposta à tentação de Satanás. Ao ler essa frase, eu me lembrei do hino 75 da harpa cristã: Em Jesus tens a palma da vitória. Eu não vou cantar, porque se eu cantar, o amado irmão vai abandonar esse vídeo. Mas este hino, na sua primeira estrofe, diz assim: Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Nós seremos constantemente tentados, mas ao sermos tentados, não cedamos, porque ceder é pecar. Me lembro também de alguém que disse a seguinte frase: quando o diabo bater na tua porta, peça que Jesus vai abri-la. Porque se Jesus for abri-la, certamente o inimigo irá embora. Eu me lembro também de Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu li uma certa feita, ouvi alguém dizer, que o diabo é que nem um cachorro vira-lata. Você está passando numa rua, o cachorro late para você, tenta te intimidar. Se você corre, ele corre atrás de você. Se você encara o cachorro, ele sai gritando. Satanás é mais ou menos assim. Ele faz todo um terror. Ele vem assombrando, ele vem colocando medo. Mas se você resiste a ele, ele vai embora. Resistir, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. O terceiro e último item do capítulo 3 da lição fala sobre o ateísmo. O que é o ateísmo? O ateísmo, num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. Em outras palavras, é a filosofia que defende a ideia de que Deus não existe. É o oposto ao teísmo, que em sua forma mais geral é a crença de que existe ao menos uma divindade. Então, qual a diferença do ateísmo para o teísmo? O ateísmo nega a existência de Deus. O teísmo crê que existe ao menos um Deus, uma divindade. O ateísmo, então, nega a existência de Deus, alegando que não é possível prová-la por meio científico. Isto é estupidez. Olha o que diz a Bíblia sobre os que pensam assim. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 14, verso 1. Conforme já mencionado no início desta aula, nós, os cristãos, aceitamos a existência de Deus pela fé. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A nossa fé, no entanto, não é cega e nem irracional. Ela é mantida por evidências claras. Salmo 19:1, já citado. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como já dizia Abraham Lincoln, acho impossível que um indivíduo, contemplando o céu, possa dizer que não existe um Criador. Me lembrei agora de um amigo meu. Eu dava aula particular de informática para ele, e uma ou duas vezes por mês
ele ia até o Mercadão de São Paulo, ali na Avenida do Estado. Ele fazia uma compra e trazia muitas frutas. E não foi uma nem duas vezes que, tomando café com ele pegava, por exemplo, um caqui em suas mãos e dizia assim: Fernando, independentemente da nossa religião, como uma pessoa pode dizer que não existe Deus? Olhe a cor desta fruta, olhe a sua pigmentação, a sua textura, o seu cheiro, o sabor desta fruta. Não dá para dizer que não existe Deus. E novamente ele repetia: eu pego uma maçã, eu pego uma pera, eu pego uma pinha, qualquer outro fruto, e eu vejo Deus. E aquilo me emocionava, irmãos, porque Deus estava sendo glorificado através de um fruto. Aquela pessoa conseguia ver e entender a existência de Deus por uma coisa simples que ele fez. Eu te aconselho um dia, pare e comece a analisar uma borboleta. Há poucos dias eu estava colhendo maracujá de um pé que a gente tinha plantado, e eu estava, de certa forma, muito contente, porque nós plantamos aquele pé de maracujá e estávamos agora colhendo os primeiros frutos. Só quem já plantou sabe a satisfação que isso traz. E no meio daquele pé de maracujá ainda tinham muitas flores. E eu ouvi e vi um besouro chegando. E ele começou a percorrer aquela flor, fazendo o seu trabalho. Daqui a pouco veio outro, de cor totalmente diferente, fazendo um processo semelhante, mas com alguma diferença. E eu fiquei extasiado olhando a beleza daqueles insetos, quando de repente aparece um beija-flor sensacional e espetacular. E eu não tive como me conter e dei glórias a Deus, porque Deus existe. Deus existe. Ele é verdadeiro, ele é real. Benedictus de Spinoza, um filósofo holandês, dizia: tudo que existe, existe em Deus. E sem Deus, nada pode existir, nem ser concebido. Assim, meu amado irmão, nós concluímos esta primeira lição, certos de que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Nos encontramos, se Deus assim permitir, na semana que vem, onde estaremos estudando a lição de número 2, cujo tema é: Eu creio em Deus Filho. Até lá, uma boa aula, em nome de Jesus. Amém.